E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a autonomia do Banco Central, as prioridades da pauta econômica, o atual cenário da economia do país. Eu converso com o Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e sócio-diretor da Tendências Consultoria. Então, Gustavo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bem, vamos começar falando da autonomia do Banco Central, né, que foi decidida aí pelo Congresso. Já era um processo que vinha em discussão há muito tempo. Eu queria saber, pela sua experiência, que esteve à frente do Banco Central 2 vezes, que diferença isso pode fazer na prática, em termos de perspectiva de política de juros, política cambial, atuação do BC mesmo? Bom, eu acho que vamos dizer, o resultado disso talvez não seja sentido de imediato, né? Mas é uma proteção que tem o Banco Central para que a política monetária seja feita sem interferências espúrias, né? Isso significa, ao longo do tempo, garantir, né, uma inflação menor, uma maior estabilidade de preços, por exemplo, né? Uma atuação do Banco Central mais regida pela técnica, tanto, inclusive nas intervenções, mercado cambial, né? Mas sempre tendo em conta o objetivo principal, que é a estabilidade da moeda, e também no campo da estabilidade financeira, né? Porque o Banco Central é o regulador, né? Vamos dizer assim, a agência reguladora dos bancos, do sistema financeiro, e o Banco Central tem que trabalhar nessa regulação e supervisão sem interferências que possam, vamos dizer assim, atrapalhar o trabalho, politizar o trabalho do Banco Central, né? O Banco Central não se guiar pela técnica que dita exatamente como deve funcionar, como deve ser a regulação exatamente do mercado financeiro, né? Agora, apesar de a autonomia ter sido aprovada pouco depois das eleições para a presidência da Câmara e do Senado, ainda ficaram algumas dúvidas quanto ao ritmo de evolução, de avanço da agenda econômica, que tem muitas prioridades. Agora tem a discussão de auxílio emergencial, junto com o ajuste fiscal. A sua expectativa é positiva? Olha, a aprovação da autonomia do Banco Central, assim, já era uma pedra cantada há algum tempo, né? As resistências a esse tipo de medida já haviam caído, vamos dizer assim, como se diz na linguagem do futebol, a bola já estava na marca do pênalti, era só chutar, né? Agora, as outras pautas são mais complicadas, né? As pautas, principalmente no campo fiscal. Por quê? Porque representam, vamos dizer assim, contrariar interesses, né? Não tem como fazer uma pauta de controle fiscal, de redução do ritmo de crescimento desenfreado da despesa pública, de flexibilizar o orçamento, de mudar o sistema tributário, sem contrariar interesses que são muito estabelecidos. Então, assim, é mais complicado, exige uma tessitura política muito mais complexa, né? Então, eu não estou muito otimista, não. Confesso que eu acho que deve haver algum avanço em alguma área na questão fiscal, inclusive para abrir espaço para a prorrogação do auxílio emergencial, mas eu não vejo o governo com uma capacidade política nesse momento de aprofundar reformas no campo fiscal, né? Tomara que eu esteja errado, tomara que se consiga avançar, né? Porque para garantir a volta do auxílio emergencial, ainda que ele seja bem mais restrito do que no ano passado, se pensa, na verdade, em duas PECs que têm uma aprovação difícil. A primeira, para colocar o estado de calamidade, que justificaria, do ponto de vista legal, a concessão desses recursos, e depois uma PEC com gatilhos para cortar os gastos. Essa que vai ser mais problema, né? A primeira é o caminho natural para se aprovar o auxílio, né? Sem correr nenhuma ilegalidade, é preciso aprovar essa PEC, até para preservar o próprio conceito de teto de gastos. Agora, de fato, a segunda parte é muito mais complicada, porque, na realidade, o que tem que ser objetivo aí, o objetivo maior é dar maior flexibilidade na execução dos orçamentos, né?
Então, na medida que entra um gasto emergencial, outros gastos têm que deixar de ser feitos, né? Tem que haver uma troca no orçamento. Então, isso que me parece mais difícil, justamente pelo problema que eu mencionei há pouco, que é a dificuldade, né, de passar pautas no Congresso que representem perdas para certos grupos da sociedade que são muito organizados, né? Agora, dadas essas dificuldades no campo político, o que a gente pode esperar em termos de andamento da economia neste ano? Há uma preocupação, principalmente agora, no começo do ano. A pandemia é uma dificuldade adicional, mas pensando em 2021. Bom, me preocupa muito o ritmo de tartaruga da vacinação no Brasil. Hesitante, caótico até. O Brasil que tem uma tradição importante, muito boa em vacinações, não está andando. Hoje mesmo nós temos notícia de interrupção de vacinação em algumas cidades por falta de vacina. Quer dizer, o governo cometeu todos os erros possíveis nessa questão, e a dificuldade de se avançar na vacina significa dificuldade de reativação da economia, né? Então, todos os economistas, nós temos dito isso à exaustão, né? O caminho mais rápido para recuperar a economia é apressar a vacinação, né? E, no entanto, infelizmente, nós estamos aí com um ritmo lento e pior do que o ritmo lento, né? Numa projeção de que uma parcela mais expressiva da população brasileira só terá sido vacinada lá para o final do ano. Então, isso deve prejudicar o desempenho da economia em 2021. Nós vamos ter crescimento, sem dúvida, não vai ser um ano tão negativo como nós tivemos, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, né? Não é aquela situação, mas o crescimento ele vai ser também medíocre, eu diria, um crescimento que não deve aí ultrapassar os 2,5% a 3%, né? Agora, em meio a esse cenário, o Banco Central tem sinalizado com a possibilidade de elevação dos juros. Pelo comportamento recente da inflação, não tanto IPCA, ele não fugiu aí dos limites da meta, mas causa uma preocupação. Isso não seria um fator prejudicando mais a atividade? Sem dúvida. Se o Banco Central for levado a aumentar os juros, e isso pode acontecer, realmente é mais um elemento um elemento a prejudicar a recuperação da economia, né? Mas é mais um vento contrário. O Banco Central, por isso, tem que ser muito cauteloso, né? O Banco Central ele tem que exatamente ver se esse repique inflacionário que nós tivemos no ano passado e ainda sentimos agora, se é algo temporário, se tem a ver com um comportamento específico do mercado de commodities, se tem a ver com uma questão também relativa ao mercado de câmbio, né? Vale dizer aqui que, vamos dizer, a depreciação, a desvalorização do real tem muito a ver com as incertezas fiscais. Então, diminuir as incertezas fiscais pode fortalecer o real e, portanto, ajudar no combate à inflação. Mas o Banco Central tem que ser muito cauteloso, como está sendo. Ele tem sinalizado nas atas, na sua comunicação, nas atas do Copom, exatamente essa trajetória, né? Mas eu não descarto, sim, a possibilidade, acho até provável, de que os juros comecem a subir de uma maneira muito moderada a partir do segundo semestre do ano, né? Eu não esperaria para já. Acho que seria mais para o segundo semestre do ano. Agora, tem uma parte do mercado financeiro que questiona o fato de o Banco Central ter deixado a taxa Selic chegar e estabilizar no patamar dos 2%, que não seria uma taxa exatamente compatível com o cenário que nós temos. Dúvidas da questão fiscal, dúvidas quanto ao ritmo de crescimento, essas incertezas todas. E isso teria colaborado para o dólar mais alto, que acaba pressionando a inflação. O senhor partilha dessa ideia ou acha que valeu a pena deixar a Selic chegar a 2%? Não partilho, não. Eu acho que o Banco Central tem um mandato claro, que é a inflação, né? As expectativas de inflação estavam muito bem comportadas, a atividade econômica muito deprimida, né? Havia incertezas muito grandes sobre a questão da pandemia. Acho que o Banco Central fez certo.
Não tem decisão de política econômica sem risco. Qualquer decisão que a diretoria do Banco Central tem que tomar envolve alguns riscos. O que o Banco Central faz, e essa diretoria tem feito, é fazer o balanço dos riscos, né? E nesse caso, o risco maior é jogar a economia numa recessão ainda maior do que nós tivemos, tá? Então, política monetária não se faz com regra e compasso, né? Não é uma ciência exatíssima. Se corre alguns riscos, mas eu acho que o Banco Central se comportou de uma maneira correta. Agora, é verdade que o Banco Central nunca deixou de manifestar a sua preocupação com a questão fiscal, né? Nesse ponto, a diretoria do BC tem sido muito coerente. E a resposta está nas casas do Congresso, muito mais do que lá no Banco Central, né? E tem a questão do dólar ser pressionado também em vários momentos por essas incertezas no campo fiscal, não é? Nós já tivemos vários momentos, no ano passado, por exemplo, quando se discutia se viria o Renda Cidadão, o Renda Brasil, que é mais ou menos uma discussão que nós temos agora com o auxílio emergencial. Exatamente, né? Sempre foi essa dúvida, o Congresso pressionado por uma série de medidas, né? De redução de impostos, redução temporária de impostos, ou de aumento de gastos, transferência para estados e municípios, né? Então, houve muita incerteza. Nós estamos em fevereiro de 2021 sem um orçamento, nós não temos orçamento aprovado. Aprovamos a lei de responsabilidade, a lei de diretrizes orçamentárias no apagar das luzes do ano passado. Então, assim, realmente ficou todo mundo no escuro, os agentes econômicos ficaram no escuro em relação à situação fiscal. E isso contribuiu muito para que o real se depreciasse, né? Inclusive, nesse período mais recente, quando o dólar começou a perder valor em relação a praticamente todas as demais moedas do mundo, o real não recuperou na mesma proporção, né? Então, nós estamos com uma moeda desvalorizada excessivamente. E que colaborou para a inflação mais pressionada, principalmente no atacado. Sem dúvida, sem dúvida. Normalmente, quando o preço das commodities sobe, né, e tal, o real se beneficia e se aprecia. Então, isso tende a mitigar um pouco o efeito inflacionário da alta de commodities do exterior. Desta feita, não aconteceu isso. Tanto o preço das commodities subiu, quanto o real se depreciou. Perfeito. Eu agradeço muito a participação ao Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e sócio-diretor da Tendências Consultoria. Doutor Gustavo, boa noite. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado.